Mariana Silva tinha apenas 22 anos, quando atravessou o portão imponente da mansão dos Almeida pela primeira vez, carregando uma pequena mala com seus pertences, e um coração cheio de esperanças e medos, sobre o novo emprego que havia conseguido como empregada doméstica. Era um dia ensolarado de março, e ela vinha direto do interior de Minas Gerais, onde havia deixado para trás seus 3 irmãos mais novos, sob os cuidados da avó, depois que os pais faleceram em um acidente de carro, 2 anos antes. Mariana era a mais velha dos 4 irmãos, e sentia sobre seus ombros jovens a responsabilidade de sustentar a família, enviando mensalmente quase todo o salário que ganharia na capital, para garantir que os irmãos pudessem continuar estudando, e ter uma vida minimamente digna. Ela havia concluído apenas o ensino médio porque precisou começar a trabalhar cedo para ajudar em casa, mas sempre foi uma menina inteligente e observadora, que sonhava secretamente com a possibilidade de um dia poder voltar aos estudos, e talvez cursar uma faculdade. Suas roupas eram simples e remendadas em alguns lugares, seu cabelo longo e castanho estava preso em um coque prático, e seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de determinação e vulnerabilidade, que tornava impossível não notar sua presença mesmo quando ela tentava se fazer invisível. A mansão dos Almeida era uma propriedade imensa localizada em um dos bairros mais exclusivos de São Paulo, com jardins perfeitamente manicurados, que se estendiam por hectares, uma piscina olímpica aquecida, quadra de tênis particular, e uma casa principal de 3 andares, decorada com móveis antigos importados e obras de arte que valiam fortunas inimagináveis. A família Almeida havia construído seu império ao longo de 5 gerações, começando com plantações de café no século XIX e diversificando para imóveis, bancos e investimentos internacionais ao longo dos anos. O patriarca atual da família era Sebastião Almeida, um homem de 75 anos, que havia dedicado toda a sua vida aos negócios e à preservação do legado familiar, criando seus 3 filhos com rigor e expectativas altíssimas de comportamento e performance. Sua esposa Beatriz era uma mulher de sociedade que passava os dias organizando eventos beneficentes, almoçando com amigas em restaurantes exclusivos, e supervisionando meticulosamente cada detalhe da administração da mansão e da vida dos funcionários que trabalhavam para a família. Rafael Almeida era o filho mais novo do casal Sebastião e Beatriz, e aos 30 anos já era considerado um dos solteiros mais cobiçados da elite paulistana. Formado em administração pela melhor universidade particular do país, com um MBA a complementar em uma instituição de prestígio nos Estados Unidos, Rafael tinha sido preparado desde criança para eventualmente assumir parte dos negócios da família e continuar expandindo o Império Almeida para novas fronteiras. Alto e atlético, com cabelos negros sempre perfeitamente penteados, olhos castanhos intensos e um sorriso sedutor que aparecia raramente mas causava impacto quando surgia, Rafael era acostumado a ter tudo o que desejava sem precisar fazer muito esforço. Ele havia sido criado em meio a privilégios extremos, estudado nas melhores escolas, viajado pelo mundo inteiro desde pequeno, e se relacionado apenas com pessoas do mesmo círculo social exclusivo ao qual pertencia. Rafael morava em um dos andares da mansão familiar, enquanto supervisionava a construção de sua própria cobertura, em um edifício de luxo no Jardim Europa, e mantinha uma rotina, que incluía reuniões executivas pela manhã, almoços de negócios, academias particulares à tarde, e jantares sociais, ou festas exclusivas, durante a noite. O primeiro encontro entre Mariana e Rafael aconteceu de forma completamente inesperada, em uma tarde de domingo, quando ela estava limpando a biblioteca no 2º andar da mansão, local que normalmente ficava vazio durante os fins de semana. Mariana estava concentrada removendo o pó dos livros antigos e admirando secretamente as lombadas douradas de obras clássicas que sempre quis ler, mas nunca teve acesso, quando Rafael entrou no cômodo, procurando um relatório importante, que havia esquecido ali durante a semana. Ele estava vestido casualmente com calça jeans de grife e uma camisa polo, vindo direto da quadra de tênis onde havia jogado com amigos durante a manhã. Mariana se assustou com a presença dele e imediatamente baixou os olhos em sinal de respeito, murmurando um pedido de desculpas por estar atrapalhando e oferecendo-se para sair do ambiente.
Rafael, por sua vez, ficou momentaneamente paralisado observando a jovem empregada, que ele não se lembrava de ter visto antes na casa, notando seus olhos verdes impressionantes, a delicadeza de seus movimentos e algo em sua presença que emanava dignidade, apesar da posição subordinada que ocupava. Durante as semanas seguintes ao primeiro encontro, Rafael começou a notar Mariana com frequência crescente pela mansão, observando a forma como ela trabalhava silenciosamente, mas com dedicação meticulosa, como tratava os outros funcionários, com gentileza e colaboração, e como ocasionalmente a encontrava lendo algum livro, durante seu breve intervalo de almoço no Jardim dos Fundos. Mariana, por sua vez, estava perfeitamente consciente da presença de Rafael, mas fazia questão de manter a distância respeitosa que era esperada dela como funcionária, evitando contato visual prolongado, conversas desnecessárias e qualquer comportamento que pudesse ser interpretado como inapropriado ou presunçoso. Ela havia sido instruída claramente pela governanta-chefe da mansão sobre as regras rígidas de comportamento que todos os funcionários deveriam seguir, incluindo nunca dirigir a palavra aos membros da família, a menos que diretamente questionados, sempre usar as escadas de serviço e nunca as principais, e manter-se invisível o máximo possível durante o desempenho de suas funções. A rotina diária de Mariana na mansão era extenuante, e começava às 5 da manhã, quando ela acordava no pequeno quarto de empregada localizado no anexo da propriedade. Ela compartilhava o espaço com outra funcionária mais jovem chamada Juliana, uma garota de 18 anos, que também viera do interior, e se tornara sua confidente e amiga mais próxima. Mariana era responsável pela limpeza do segundo andar inteiro da mansão, incluindo os quartos de hóspedes, a biblioteca, a sala de estar íntima da família e o home office onde Sebastião ocasionalmente trabalhava nos fins de semana. Ela também ajudava na cozinha durante os jantares formais que a família frequentemente oferecia para convidados importantes, servindo pratos elaborados preparados por um chefe contratado especialmente para essas ocasiões. Seu dia terminava por volta das 9 da noite, quando finalmente podia retornar ao quarto, tomar um banho rápido e cair exausta na cama, depois de enviar uma mensagem para a avó perguntando sobre os irmãos e confirmando que o dinheiro havia sido enviado no início do mês. Foi durante um desses jantares formais que Rafael observou Mariana servindo os convidados com graça e discrição, notando como ela antecipava as necessidades de cada pessoa à mesa, sem precisar de instruções explícitas, como seu português era correto e educado, quando ocasionalmente precisava responder alguma pergunta direta, e como ela mantinha uma postura impecável, apesar de claramente estar cansada após um dia inteiro de trabalho. Um dos convidados, um empresário italiano parceiro de negócios da família, fez um comentário em italiano para Rafael sobre a beleza da jovem empregada, não imaginando que Mariana havia aprendido o básico do idioma, através de vídeos gratuitos na internet, durante suas noites de insônia, nos últimos meses. Mariana fingiu não ter entendido o comentário inadequado, mas Rafael percebeu um leve rubor em suas bochechas, e ficou simultaneamente irritado com a falta de respeito do convidado, e impressionado com a dignidade com que Mariana havia lidado com a situação constrangedora. Após o jantar, Rafael fez algo completamente fora de seu padrão habitual de comportamento, e foi até a cozinha onde Mariana estava ajudando a lavar a louça, e organizar tudo para o dia seguinte. Ele pediu desculpas pelo comentário inapropriado do convidado, e ofereceu-se para ter uma conversa com ele sobre comportamento adequado. Mariana ficou surpresa e um pouco nervosa com a presença de Rafael na cozinha, um lugar onde membros da família praticamente nunca entravam, e educadamente explicou que não era necessário criar nenhum constrangimento, pois ela estava acostumada a ocasionalmente lidar com situações desconfortáveis e sabia como manter a profissionalidade. Rafael insistiu que queria garantir que ela se sentisse respeitada trabalhando na casa da família dele, e Mariana agradeceu sinceramente, mas reiterou que estava perfeitamente capaz de cuidar de si mesma. Essa breve conversa marcou o início de uma dinâmica diferente entre eles, onde Rafael começou a ver Mariana não apenas como mais uma funcionária, mas como uma pessoa com inteligência, dignidade e força de caráter, que despertavam sua admiração e curiosidade.
Nas semanas seguintes, Rafael começou a criar oportunidades para interagir com Mariana de formas que pareciam casuais, mas eram na verdade cuidadosamente planejadas. Ele deixava livros específicos marcados com páginas dobradas na biblioteca, esperando que ela os notasse durante a limpeza e talvez os lesse durante seus intervalos. Ele ocasionalmente aparecia na cozinha durante o café da manhã, quando sabia que ela estaria ajudando a preparar a mesa, iniciando conversas breves sobre assuntos triviais, como o clima ou eventos atuais. Ele começou a almoçar mais frequentemente em casa, ao invés de em restaurantes com parceiros de negócios, sempre encontrando uma desculpa para passar pela área onde Mariana estaria trabalhando. Mariana percebia claramente as tentativas de aproximação de Rafael, mas se sentia profundamente conflitada sobre como responder, dividida entre uma atração genuína que estava desenvolvendo por ele e o medo muito real das consequências que poderiam resultar de qualquer tipo de relacionamento inapropriado entre uma empregada e o filho dos patrões. A situação se complicou significativamente quando Beatriz, a matriarca da família, começou a notar o interesse óbvio de Rafael por Mariana e decidiu intervir de forma preventiva, antes que qualquer escândalo pudesse manchar a reputação da família Almeida. Beatriz chamou Mariana para uma conversa particular em seu escritório pessoal e, com uma mistura de condescendência e ameaça velada, deixou claro que qualquer tipo de envolvimento romântico entre funcionários e membros da família era estritamente proibido e resultaria em demissão imediata, sem referências ou compensação adicional. Ela sugeriu que Mariana deveria ter cuidado para não criar situações que pudessem ser mal interpretadas, que deveria lembrar sempre de seu lugar na hierarquia da casa, e que seria prudente manter distância máxima de Rafael para evitar problemas desnecessários. Mariana ouviu tudo em silêncio respeitoso, confirmou que entendia perfeitamente as expectativas e garantiu que nunca teve nem teria intenções inapropriadas em relação a qualquer membro da família. Após a conversa humilhante com Beatriz, Mariana fez um esforço consciente para se tornar ainda mais invisível na mansão, evitando completamente qualquer interação com Rafael e mudando suas rotas de trabalho para minimizar as chances de encontros casuais. Rafael notou imediatamente a mudança no comportamento de Mariana e inicialmente ficou confuso sobre o que poderia ter causado esse distanciamento repentino. Foi apenas quando confrontou a mãe durante um jantar em família que descobriu sobre a conversa intimidadora que ela havia tido com Mariana, o que provocou uma discussão acalorada, onde Rafael pela primeira vez na vida desafiou abertamente as expectativas e preconceitos de classe de sua família. Ele declarou que era um homem adulto capaz de tomar suas próprias decisões sobre relacionamentos pessoais, que Mariana era uma pessoa digna de respeito independentemente de sua posição profissional, e que não aceitaria que sua mãe intimidasse funcionários da casa, sob pretexto de proteger a reputação familiar. A tensão na mansão dos Almeida aumentou dramaticamente após essa confrontação, com Beatriz tentando convencer o marido Sebastião a intervir e colocar Rafael na linha, enquanto Rafael se tornava cada vez mais determinado a se aproximar de Mariana, justamente porque agora via claramente os preconceitos injustos que ela enfrentava. Mariana, alheia às discussões familiares que aconteciam nos andares superiores da mansão, continuava seu trabalho diligentemente, mas sentia uma tristeza crescente por ter que suprimir os sentimentos que havia desenvolvido por Rafael, sabendo que qualquer relacionamento entre eles era não apenas impossível, mas potencialmente destrutivo para seu emprego e sua capacidade de continuar sustentando os irmãos. Ela começou a procurar discretamente outras oportunidades de trabalho, pensando que talvez fosse melhor sair da mansão antes que a situação se tornasse ainda mais complicada e emocionalmente dolorosa. O ponto de virada aconteceu em uma noite de tempestade forte, quando Mariana recebeu uma ligação urgente de sua avó, informando que um de seus irmãos mais novos, o João de apenas 12 anos, havia sofrido um acidente grave de bicicleta e precisava de cirurgia imediata para reparar uma fratura complicada no braço. A cirurgia custaria cerca de R$15 mil e precisava ser realizada nas próximas 48 horas para evitar complicações permanentes.
Mariana entrou em pânico completo, porque não tinha essa quantia economizada, e não conhecia ninguém que pudesse emprestar-lhe um valor tão significativo, em prazo tão curto. Ela ligou desesperadamente para hospitais públicos tentando conseguir uma vaga de emergência, mas todos estavam com filas enormes de espera. Ela tentou conseguir empréstimos em bancos, mas foi negada por não ter garantias ou histórico de crédito suficiente. Ela considerou pedir adiantamento de salário, mas sabia que o valor necessário era muito além do que poderia ser razoavelmente adiantado. Rafael encontrou Mariana chorando discretamente no Jardim dos Fundos durante a madrugada, claramente em sofrimento emocional, mas tentando não fazer barulho para não incomodar ninguém na casa. Ele se aproximou com cuidado e gentilmente perguntou o que estava acontecendo, oferecendo ajuda genuína sem segundas intenções. Mariana inicialmente tentou esconder o problema, mas a pressão emocional era tanta que ela acabou contando sobre o acidente do irmão, sobre sua impotência financeira e sobre o medo terrível de que João pudesse ter complicações permanentes por falta de recursos para tratamento adequado. Rafael não hesitou nem um segundo antes de oferecer pagar integralmente todos os custos da cirurgia e tratamento, além de organizar a transferência imediata do menino para o melhor hospital ortopédico da região, onde o irmão de Mariana morava. Mariana ficou chocada com a generosidade da oferta, mas imediatamente recusou, explicando que não poderia aceitar caridade e que isso criaria uma dívida impossível de pagar. A discussão que se seguiu entre Rafael e Mariana naquela madrugada chuvosa foi intensa, honesta e transformadora para ambos. Rafael insistia que o dinheiro não significava nada para ele, mas poderia fazer toda a diferença na vida do irmão dela, que ele genuinamente se importava com o bem-estar dela e de sua família, e que ela não deveria permitir que orgulho impedisse seu irmão de receber o tratamento necessário. Mariana argumentava que aceitar tal favor colocaria uma pressão imensa sobre qualquer interação futura entre eles, que ela não queria ser vista como alguém que se aproveitava de sua posição na casa para obter benefícios, e que precisava encontrar uma solução, através de seus próprios esforços. Foi durante essa discussão acalorada que Rafael finalmente confessou abertamente que estava apaixonado por Mariana, desde o primeiro momento em que a viu na biblioteca, que havia passado meses tentando encontrar formas de se aproximar dela, e que os sentimentos dele eram completamente genuínos e não tinham nada a ver com dinâmicas de poder ou caprichos passageiros de um homem rico e entediado. A confissão de Rafael deixou Mariana completamente vulnerável e emocionalmente exposta. Ela admitiu que também havia desenvolvido sentimentos profundos por ele, mas sempre acreditou que um relacionamento entre eles era impossível devido às diferenças abissais de classe social, às expectativas da família dele, e ao risco real para seu emprego e sua capacidade de sustentar os irmãos. Ela falou sobre como cresceu vendo novelas e filmes, onde relacionamentos entre ricos e pobres sempre terminavam mal para a parte mais vulnerável, como tinha medo de se iludir e acabar com o coração partido, e como precisava priorizar a segurança financeira de sua família, acima de desejos pessoais ou fantasias românticas. Rafael ouviu todas as preocupações dela com atenção genuína, e então fez uma proposta que surpreendeu completamente Mariana. Ele ofereceu não apenas pagar pela cirurgia do irmão, mas também estabelecer um fundo educacional para todos os 3 irmãos dela, garantindo que pudessem completar os estudos e ter oportunidades melhores na vida. Mariana ficou atordoada com a magnitude da proposta de Rafael e inicialmente não conseguiu processar o que estava sendo oferecido. Rafael explicou que sua avó paterna, que havia falecido há 2 anos, era uma mulher de origem humilde, que havia se casado com seu avô, causando enorme escândalo na época, e que ela sempre lhe ensinou que verdadeiro caráter não tinha nada a ver com conta bancária ou sobrenome de família. A avó havia deixado uma herança significativa especificamente para Rafael, com instruções de que o dinheiro deveria ser usado para fazer diferença real na vida de pessoas que realmente precisassem, não apenas doações para instituições que serviam mais para foto social do que para impacto genuíno.
Rafael via em Mariana exatamente o tipo de pessoa íntegra, trabalhadora e dedicada à família que sua avó gostaria de ajudar, e sentia que finalmente tinha encontrado um propósito significativo para a herança que havia recebido. Após horas de conversa intensa e muitas lágrimas de ambos os lados, Mariana finalmente concordou em aceitar a ajuda de Rafael para o tratamento do irmão, mas com condições específicas que protegessem sua dignidade e independência. Ela insistiria em assinar um contrato formal estabelecendo que tudo seria tratado como um empréstimo a ser pago em prestações ao longo dos anos, mesmo que levasse décadas para quitar completamente. Rafael concordou com as condições, embora considerasse desnecessário, compreendendo que para Mariana era fundamental manter sua autonomia e não se sentir comprada ou devendo favores. Eles passaram o resto da madrugada fazendo ligações urgentes, organizando a transferência hospitalar e garantindo que João receberia o melhor tratamento possível, com os melhores especialistas disponíveis. A cirurgia do irmão de Mariana foi um sucesso completo, e o menino se recuperou perfeitamente sem nenhuma complicação ou sequela permanente. Durante as semanas de recuperação, Rafael visitou discretamente a família de Mariana no interior, conhecendo pessoalmente a avó e os 3 irmãos, que ela sustentava com tanto sacrifício. Ele ficou profundamente tocado pela simplicidade e pela união daquela família, que tinha tão pouco em termos materiais, mas tanto amor e apoio mútuo. A avó de Mariana, uma mulher sábia de 68 anos que havia criado os netos com amor, depois da tragédia que levou os pais das crianças, conversou longamente com Rafael e percebeu imediatamente que os sentimentos dele por sua neta eram genuínos e profundos. Ela deu sua bênção ao relacionamento, mas também advertiu Rafael de que Mariana tinha um coração extremamente sensível escondido atrás de uma fachada forte e que ele precisaria ser paciente e consistente em demonstrar que seu compromisso era real e duradouro. De volta a São Paulo, Rafael e Mariana começaram um relacionamento secreto e cauteloso, encontrando-se discretamente fora da mansão, para evitar conflitos com a família Almeida e proteger o emprego de Mariana. Eles se encontravam em cafés distantes dos bairros nobres, caminhavam em parques públicos, onde ninguém conheceria Rafael, e passavam horas conversando sobre suas vidas completamente diferentes, mas surpreendentemente complementares. Rafael estava fascinado com as histórias de Mariana sobre crescer no interior, sobre as dificuldades que enfrentou após perder os pais, sobre a responsabilidade enorme de criar irmãos, sendo ela mesma praticamente uma criança, e sobre os sonhos que ainda mantinha de um dia poder estudar e talvez abrir um pequeno negócio próprio. Mariana, por sua vez, descobriu que por trás da fachada de privilégio e confiança, Rafael era uma pessoa solitária, que se sentia presa em expectativas familiares, que questionava constantemente o significado e o propósito de sua existência focada apenas em acumular mais riqueza, e que ansiava por conexões autênticas e experiências genuínas que não fossem mediadas por status social ou interesse financeiro. O relacionamento secreto continuou por 3 meses antes de inevitavelmente ser descoberto, quando um amigo de família viu Rafael e Mariana juntos em um restaurante, e imediatamente reportou a Beatriz. A matriarca ficou furiosa, e convocou uma reunião familiar de emergência, onde exigiu que Rafael terminasse imediatamente o relacionamento inapropriado, ou enfrentaria consequências sérias, incluindo exclusão de posições executivas nas empresas da família, e potencial deserdação parcial. Rafael, para choque de todos presentes, calmamente declarou que estava profundamente apaixonado por Mariana, que pretendia continuar o relacionamento independentemente das consequências, e que pela primeira vez em sua vida, tinha encontrado algo que importava mais do que dinheiro, ou aprovação familiar. Sebastião, o patriarca, tentou uma abordagem mais racional, argumentando sobre diferenças culturais insurmontáveis, sobre o escândalo social que tal união causaria, e sobre como Mariana claramente estava se aproveitando da situação para melhorar sua posição na vida. Rafael defendeu apaixonadamente o caráter de Mariana, explicando sobre sua recusa inicial,
em aceitar qualquer ajuda financeira, sobre sua insistência em formalizar empréstimos, ao invés de aceitar presentes, e sobre como ela havia demonstrado consistentemente mais integridade e valores genuínos do que muitas pessoas do próprio círculo social da família Almeida. Ele mencionou a avó paterna, que também havia enfrentado preconceito similar quando se casou na família, e como ela havia sido uma das pessoas mais sábias e queridas que ele conhecera. Rafael declarou que estava disposto a abrir mão de sua herança da família, se necessário, porque havia descoberto que verdadeira riqueza não tinha nada a ver com contas bancárias, mas sim com relacionamentos autênticos, propósito de vida, e amar alguém que o valorizava por quem ele realmente era, e não pelo sobrenome que carregava. A família ficou atordoada com a posição firme e inabalável de Rafael, algo completamente inesperado vindo do filho que sempre havia sido obediente e focado em agradar às expectativas familiares. Beatriz tentou uma última estratégia, falando diretamente com Mariana, oferecendo-lhe uma soma significativa de dinheiro para que deixasse o emprego e terminasse o relacionamento com Rafael, argumentando que seria melhor para todos envolvidos e que Mariana poderia usar o dinheiro para construir uma vida confortável no interior com seus irmãos. Mariana ficou profundamente ofendida com a oferta e educadamente, mas firmemente recusou, explicando que seus sentimentos por Rafael não estavam à venda e que ela preferia viver modestamente com dignidade do que aceitar dinheiro para abandonar alguém que amava. Ela também ofereceu sua demissão imediata para evitar criar mais conflitos na família, demonstrando mais uma vez que não estava interessada em se agarrar à posição de empregada para manter proximidade com Rafael. Rafael não permitiu que Mariana se demitisse, e ao invés disso tomou a decisão radical de se mudar completamente da mansão familiar e alugar um apartamento modesto, em um bairro de classe média, onde poderia construir uma vida independente com Mariana. Ele continuou trabalhando nas empresas da família, mas estabeleceu limites claros sobre interferências em sua vida pessoal, deixando claro que estava disposto a eventualmente buscar outras oportunidades profissionais, se a pressão familiar se tornasse insuportável. Sebastião, percebendo que estava prestes a perder o filho completamente, finalmente concordou em conhecer Mariana adequadamente, antes de fazer julgamentos definitivos sobre seu caráter ou sobre a viabilidade do relacionamento. O jantar onde Mariana foi oficialmente apresentada à família Almeida como namorada de Rafael, e não como empregada, foi uma das experiências mais intimidadoras de sua vida. Ela se preparou cuidadosamente, usando um vestido simples mas elegante que Rafael havia insistido em comprar para ela, praticando tópicos de conversa com a ajuda da avó por telefone, e tentando controlar o nervosismo que ameaçava paralisá-la completamente. Sebastião fez perguntas detalhadas sobre sua família, sua educação, suas ambições futuras e seus planos de longo prazo, claramente testando se ela tinha substância além de aparência física. Mariana respondeu todas as perguntas com honestidade e dignidade, falando abertamente sobre suas origens humildes, sobre a tragédia que mudou sua vida, sobre sua responsabilidade com os irmãos, e sobre como conhecer Rafael havia sido completamente inesperado, mas profundamente transformador para ambos. Durante aquele jantar tenso mas revelador, algo surpreendente aconteceu quando Sebastião fez uma pergunta sobre o que Mariana faria se de repente tivesse recursos financeiros ilimitados à disposição. Ao invés de mencionar compras de luxo ou viagens internacionais, como ele esperava, Mariana falou apaixonadamente sobre criar um centro comunitário no interior onde cresceu, oferecendo educação complementar e capacitação profissional para jovens de baixa renda, que não tinham acesso a oportunidades adequadas. Ela detalhou como conhecia pessoalmente dezenas de jovens talentosos e inteligentes que nunca conseguiriam desenvolver seu potencial completo, simplesmente porque nasceram em famílias sem recursos, e como isso representava um desperdício terrível de talento humano e potencial de contribuição para a sociedade. Sebastião, que secretamente sempre se interessara por filantropia estratégica, mas nunca encontrara projetos que realmente o inspirassem, ficou genuinamente impressionado com a clareza da visão de Mariana e com sua compreensão intuitiva de como criar impacto social real e sustentável. Após aquele jantar,
A atitude da família Almeida em relação a Mariana começou a mudar gradualmente de hostilidade aberta para aceitação relutante e eventualmente para genuíno respeito e afeto. Beatriz, que inicialmente via Mariana apenas como uma ameaça à posição social da família, começou a perceber qualidades de caráter e inteligência emocional que eram raras, mesmo entre pessoas do próprio círculo social dela. Sebastião encontrou em Mariana uma oportunidade de criar um legado filantrópico que fosse além de simples doações para instituições existentes, começando a discutir seriamente com ela sobre planejamento e implementação do centro comunitário que ela havia mencionado. Os irmãos de Rafael, inicialmente céticos e preconceituosos, também foram gradualmente conquistados pela autenticidade e pela falta de pretensão de Mariana durante encontros familiares subsequentes. Rafael e Mariana se casaram 2 anos após o primeiro encontro na biblioteca, em uma cerimônia que conseguiu equilibrar perfeitamente tradições da família Almeida com a simplicidade que era importante para Mariana e sua família. A cerimônia aconteceu em uma capela histórica do interior mineiro perto de onde Mariana cresceu, combinando a presença da elite paulistana com moradores locais, que conheceram Mariana a vida inteira. A recepção foi realizada em um espaço ao ar livre decorado com flores regionais, servindo tanto pratos sofisticados, quanto comida tradicional mineira, com música que alternava entre orquestra clássica e viola caipira. Os irmãos de Mariana participaram ativamente da cerimônia, com João, já completamente recuperado de seu acidente, servindo como pajem ao lado de sobrinhos da família Almeida. A avó de Mariana chorou emocionada vendo a neta se casar com um homem que claramente amava profundamente, enquanto Sebastião surpreendentemente também se emocionou reconhecendo que seu filho havia encontrado algo muito mais valioso do que preservação de status social. Como presente de casamento, Sebastião anunciou oficialmente que estava estabelecendo um fundo substancial, especificamente para a implementação do centro comunitário, que Mariana havia proposto, e nomeando-a como diretora executiva do projeto, com total autonomia, para contratar equipe e desenvolver programação. Mais surpreendente ainda, ele havia alterado seu testamento para incluir Mariana como herdeira legítima de parte da fortuna familiar, reconhecendo-a oficialmente como membro pleno da família Almeida, com todos os direitos e responsabilidades que isso implicava. Mariana ficou completamente chocada com o anúncio, protestando que não havia se casado com Rafael esperando herdar qualquer coisa, mas Sebastião explicou que a decisão era baseada em reconhecimento de seu caráter, sua visão social e seu compromisso genuíno com usar recursos para fazer diferença real no mundo, ao invés de simplesmente acumular mais riqueza pessoal. Os primeiros anos de casamento foram marcados por adaptações constantes, enquanto Mariana navegava a transição complexa de empregada para esposa de herdeiro milionário e eventualmente empresária social respeitada. Ela trabalhou incansavelmente no desenvolvimento do centro comunitário, viajando regularmente entre São Paulo e o interior para supervisionar construção, contratar professores qualificados e estabelecer parcerias com empresas locais que pudessem oferecer estágios e oportunidades de emprego para os jovens que participariam dos programas. Rafael apoiou completamente todos os esforços de Mariana, frequentemente acompanhando-a nas viagens ao interior e surpreendendo-se com o quanto aprendia sobre realidades sociais que sempre estiveram completamente fora de sua bolha de privilégios. Ele começou a questionar práticas em suas próprias empresas, implementando programas de treinamento e contratação para jovens de baixa renda, e descobrindo que diversificar a força de trabalho não apenas ajudava socialmente, mas também trazia perspectivas valiosas que melhoravam os negócios. Mariana continuou enviando dinheiro mensalmente para sua avó e irmãos, mas agora com a capacidade de garantir que todos tivessem não apenas necessidades básicas atendidas, mas também acesso à educação de qualidade, atividades extracurriculares e oportunidades que ela mesma nunca teve. Seu irmão João, que ela salvara com a ajuda de Rafael, desenvolveu interesse por medicina e estava sendo preparado para eventualmente cursar uma das melhores faculdades do país, com bolsa integral que Sebastião havia pessoalmente garantido, através de contatos com diretores de universidade.
A irmã do meio, Camila, descobriu talento para artes e estava recebendo aulas particulares de pintura com um artista renomado que Beatriz conhecia através de eventos culturais. O irmão caçula, Pedro, ainda estava no ensino fundamental, mas já demonstrava aptidão para matemática e tecnologia, participando de programas especiais de robótica, patrocinados pelo centro comunitário, que Mariana havia fundado. A avó de Mariana, que sempre vivera modestamente em uma casa simples no interior, inicialmente resistiu quando Rafael e Mariana ofereceram construir uma casa nova e mais confortável para ela, argumentando que estava perfeitamente satisfeita com o que tinha, e não precisava de luxos na idade dela. Mariana respeitou os sentimentos da avó, mas gentilmente insistiu em pelo menos fazer reformas essenciais para melhorar a acessibilidade e conforto, incluindo instalação de ar-condicionado para os verões quentes, reforma completa do banheiro para prevenir quedas, e criação de um jardim bonito, onde a avó pudesse cultivar suas flores favoritas. A avó eventualmente aceitou as melhorias com gratidão, mas o que ela valorizava muito mais eram as visitas regulares de Mariana e Rafael, que sempre encontravam tempo na agenda corrida para passar fins de semana no interior, participando de almoços familiares calorosos e mantendo as tradições simples que eram tão importantes para a família. A transformação mais significativa aconteceu em Mariana mesma, conforme ela gradualmente desenvolvia confiança em seu novo papel social e profissional. Ela matriculou-se em cursos universitários de administração e gestão social, frequentando aulas noturnas, enquanto trabalhava durante o dia no centro comunitário. Rafael frequentemente ajudava com trabalhos acadêmicos, descobrindo que ela tinha uma inteligência natural para análise de problemas complexos e desenvolvimento de soluções criativas que ele nunca havia visto em colegas que tiveram acesso às melhores escolas desde criança. Mariana formou-se com honras acadêmicas e foi convidada para dar palestras em universidades e conferências sobre empreendedorismo social e mobilidade socioeconômica, tornando-se uma voz respeitada em discussões sobre desigualdade e oportunidades educacionais. O centro comunitário que Mariana fundou cresceu dramaticamente nos primeiros 5 anos de operação, expandindo de um único prédio, atendendo 50 jovens, para um complexo de 3 edifícios, oferecendo programas para mais de 500 estudantes anualmente. O projeto incluía não apenas reforço escolar e capacitação profissional, mas também biblioteca comunitária, laboratório de informática, oficinas de artes e programas de mentoria onde profissionais bem-sucedidos de diversas áreas dedicavam tempo para orientar jovens promissores. Mariana implementou um sistema rigoroso de seleção baseado em mérito e necessidade financeira, garantindo que os recursos fossem direcionados para quem realmente precisava e estava comprometido com o desenvolvimento pessoal. O sucesso do projeto atraiu atenção nacional e internacional, com outras cidades pedindo consultoria para replicar o modelo, e fundações internacionais, oferecendo parceria para a expansão do conceito. Durante o 4º ano de casamento, Mariana engravidou e tanto ela quanto Rafael ficaram emocionados com a perspectiva de formar uma família. A gravidez foi tranquila e bem acompanhada pelos melhores médicos, mas Mariana insistiu em manter sua rotina de trabalho o máximo possível, reduzindo apenas ligeiramente as horas dedicadas ao centro comunitário. Rafael tornou-se extremamente protetor durante a gestação, cancelando viagens de negócios para ficar próximo de Mariana, acompanhando-a em todas as consultas médicas, e lendo obsessivamente sobre paternidade e desenvolvimento infantil. Beatriz, que havia se transformado completamente em sua atitude em relação à nora, ficou emocionada com a perspectiva de ter um neto e começou a compartilhar histórias de quando criou os próprios filhos, desenvolvendo uma proximidade com Mariana, que nenhuma das duas teria imaginado possível anos atrás. O nascimento da filha, que recebeu o nome de Helena em homenagem à avó de Mariana, foi um momento de alegria indescritível para toda a família estendida. A menina nasceu saudável e linda, com os olhos verdes da mãe e o sorriso encantador do pai, imediatamente conquistando o coração de todos que a conheceram. Mariana descobriu que amava profundamente a maternidade, mas também sentia falta do trabalho significativo que havia construído no centro comunitário.
Então ela e Rafael estabeleceram um arranjo flexível, onde ambos compartilhavam responsabilidades parentais, de forma equilibrada. Rafael surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo, ao descobrir que tinha um talento natural para cuidados infantis e genuinamente aproveitava o tempo que passava sozinho com a filha, algo completamente diferente da paternidade distante e formal que seu próprio pai havia praticado. A chegada de Helena também aproximou ainda mais as duas famílias, com a avó de Mariana visitando frequentemente São Paulo para ajudar com a neta e ensinar cantigas de ninar tradicionais que ela havia usado com as próprias filhas e depois com os netos. Sebastião e Beatriz se tornaram avós extremamente presentes e carinhosos, algo que seus próprios filhos nunca experimentaram quando eram crianças, devido ao foco excessivo em negócios e aparências sociais da época. A pequena Helena cresceu cercada de amor incondicional de ambos os lados da família, exposta tanto a privilégios materiais, quanto a valores sólidos de trabalho duro, empatia e responsabilidade social, que Mariana e Rafael priorizavam em sua educação. Conforme os anos passavam, Mariana continuou expandindo seu impacto social, através de novas iniciativas, que iam além do centro comunitário original. Ela estabeleceu um programa de microcrédito para mulheres empreendedoras de baixa renda, oferecendo não apenas capital inicial, mas também mentoria empresarial e networking estratégico. Criou uma parceria com hospitais públicos para oferecer treinamento gratuito em enfermagem e técnicas de saúde, lembrando-se sempre de suas próprias origens e querendo facilitar o caminho para outras jovens que sonhavam com carreiras em áreas de saúde. Desenvolveu programas de intercâmbio onde jovens do interior podiam passar semanas em São Paulo, vivenciando diferentes carreiras e expandindo horizontes para além das limitações geográficas e econômicas de suas realidades originais. Rafael, inspirado pelo trabalho incansável e pelo impacto real que Mariana estava criando, começou a reestruturar significativamente as empresas da família para incorporar práticas mais sustentáveis e socialmente responsáveis. Ele implementou programas de diversidade e inclusão que ativamente recrutavam e treinavam talentos de comunidades subrepresentadas, descobrindo que isso não apenas cumpria objetivos sociais, mas também melhorava significativamente a qualidade de decisões empresariais, ao trazer perspectivas variadas para a mesa. Estabeleceu fundos de investimento focados especificamente em startups lideradas por empreendedores de origens não privilegiadas, oferecendo não apenas capital, mas também mentoria e acesso a redes de contatos que tradicionalmente eram exclusivas da elite. Transformou práticas trabalhistas em todas as empresas da família para garantir salários dignos, benefícios abrangentes e oportunidades reais de crescimento profissional para funcionários de todos os níveis. A transformação de Rafael foi tão profunda e genuína que ele eventualmente se tornou uma voz influente em círculos empresariais, defendendo capitalismo mais consciente e responsabilidade social corporativa significativa. Ele dava palestras em escolas de negócios sobre como sua perspectiva havia mudado completamente depois de conhecer Mariana, e como havia descoberto que sucesso empresarial sustentável requeria considerar impacto social e não apenas retorno financeiro. Muitos de seus colegas empresários inicialmente viam essas posições como ingenuidade ou idealismo impraticável, mas conforme as empresas dele continuavam prosperando financeiramente, enquanto simultaneamente criavam impacto social positivo, outros começaram a prestar atenção e considerar mudanças similares em suas próprias organizações. Durante o 10º ano de casamento, Sebastião decidiu se aposentar oficialmente e anunciou que estava transferindo o controle majoritário das empresas Almeida para Rafael, com a condição de que Mariana fosse nomeada para o conselho administrativo, com poder de veto em decisões que contradissessem valores sociais e ambientais estabelecidos. Esta decisão causou alguma controvérsia entre membros mais conservadores da família estendida e parceiros de negócios tradicionais, mas Sebastião foi firme em sua posição, declarando publicamente que Mariana havia demonstrado mais visão estratégica e integridade em 10 anos do que muitos executivos que ele conhecera em 50 anos de carreira. Ele creditava a influência de Mariana por tê-lo ajudado a redescobrir o propósito original da família,
em contribuir positivamente para a sociedade, algo que havia sido perdido ao longo de gerações, focadas apenas em acumulação de riqueza. Mariana inicialmente hesitou em aceitar posição tão proeminente nas empresas familiares, preocupada de que isso pudesse afastá-la do trabalho direto com comunidades, que era sua verdadeira paixão. No entanto, Rafael e Sebastião argumentaram convincentemente que ela poderia ter impacto exponencialmente maior, influenciando decisões corporativas que afetavam milhares de funcionários e comunidades inteiras onde as empresas operavam. Mariana eventualmente aceitou a posição, mas com condições claras. Ela dedicaria apenas 2 dias por semana ao trabalho corporativo, mantendo o resto de seu tempo para o centro comunitário e projetos sociais diretos. Ela teria autonomia completa para propor e implementar iniciativas sociais, mesmo se elas reduzissem margens de lucro no curto prazo. E ela nunca seria obrigada a participar de eventos sociais corporativos que considerasse frívolos ou contrários a seus valores pessoais. Com Mariana no conselho administrativo, as empresas Almeida passaram por transformações significativas que inicialmente causaram desconforto, mas eventualmente provaram ser estrategicamente vantajosas. Salários mínimos foram aumentados substancialmente em todas as operações, benefícios de saúde foram expandidos para incluir familiares de funcionários, programas de educação continuada foram estabelecidos para todos os níveis de empregados, e políticas ambientais rigorosas foram implementadas, mesmo quando isso aumentava custos operacionais. Surpreendentemente, essas mudanças resultaram em redução dramática de rotatividade de funcionários, aumento de produtividade e qualidade de trabalho, e melhoria significativa da reputação corporativa, que atraiu clientes e parceiros que valorizavam responsabilidade social. A história de Mariana, da empregada que se tornou herdeira e empresária social respeitada, começou a circular amplamente em mídia nacional, como exemplo inspirador de mobilidade social e transformação genuína. Ela foi convidada para entrevistas em programas populares de televisão, featured em revistas de negócios e sociedade, e reconhecida com prêmios por seu trabalho em educação e desenvolvimento comunitário. No entanto, Mariana sempre fazia questão de usar essa visibilidade para destacar não sua própria história, mas sim as centenas de jovens que estavam sendo transformados através dos programas que ela havia criado, compartilhando estatísticas sobre quantos haviam conseguido empregos dignos, quantos estavam cursando universidades e quantos estavam retribuindo para suas próprias comunidades. Rafael também ganhou reconhecimento por sua transformação de empresário tradicional, focado apenas em lucros, para líder empresarial que demonstrava que era possível ser simultaneamente rentável e socialmente responsável. Ele recebeu prêmios de organizações empresariais e acadêmicas, foi convidado para participar de comitês governamentais sobre desenvolvimento econômico inclusivo, e tornou-se mentor para jovens empresários que queriam construir negócios com propósito social. Em entrevistas, Rafael sempre creditava Mariana por ter aberto seus olhos para realidades que ele nunca havia considerado de dentro de sua bolha de privilégios, e por ter ensinado que verdadeiro sucesso era medido por impacto positivo em vidas de outras pessoas, e não apenas por tamanho de conta bancária. A família continuou crescendo quando Mariana engravidou do segundo filho 5 anos após o nascimento de Helena. Desta vez foi um menino que recebeu o nome de Gabriel, nascendo igualmente saudável e trazendo nova dimensão de alegria para a família. Helena, já com 5 anos, ficou emocionada em se tornar irmã mais velha e ajudava carinhosamente com o irmão menor, demonstrando desde pequena a empatia e a consciência social que os pais cultivavam através de exemplo e educação intencional. As 2 crianças cresceram em ambiente que equilibrava perfeitamente privilégios materiais, com exposição regular a realidades sociais diferentes, visitando tanto o centro comunitário, que a mãe dirigia, quanto participando de eventos culturais exclusivos com a família paterna. Os irmãos de Mariana, agora já adultos, todos prosperaram com as oportunidades que haviam recebido através do apoio dela e de Rafael. João completou faculdade de medicina e estava fazendo residência em cirurgia ortopédica, especialidade que escolheu inspirado pelo acidente que sofreu quando criança,
e pelo tratamento que recebeu graças à intervenção de Rafael. Camila tornou-se artista profissional reconhecida, vendendo obras em galerias respeitadas e usando parte dos lucros para ensinar arte gratuitamente em comunidades carentes. Pedro estava cursando engenharia da computação em Universidade de Ponta e desenvolvendo aplicativos focados em resolver problemas de comunidades de baixa renda, incluindo um aplicativo de conexão entre doadores e famílias necessitadas que já havia ajudado milhares de pessoas. A avó de Mariana, agora com 80 anos, continuava vivendo independentemente no interior, mas com visitas frequentes de toda a família estendida. Ela frequentemente comentava com lágrimas nos olhos sobre como estava orgulhosa da neta que havia superado tantos obstáculos e construído não apenas uma vida confortável para si mesma, mas também criado oportunidades para centenas de outras pessoas. A avó havia se tornado uma celebridade local, conhecida como a mulher sábia que criou a fundadora do centro comunitário mais importante da região, e ela adorava compartilhar histórias sobre Mariana criança para visitantes curiosos, sempre enfatizando que o sucesso da neta era resultado de caráter forte, trabalho duro e fé inabalável em fazer o que era certo mesmo quando difícil. Sebastião e Beatriz, agora completamente aposentados e dedicando tempo integral aos netos e trabalho filantrópico, frequentemente refletiam sobre como suas vidas haviam sido enriquecidas pela entrada de Mariana na família. Beatriz admitia abertamente que havia sido completamente errada em seus preconceitos iniciais e que Mariana havia ensinado a família inteira lições valiosas sobre o que realmente importava na vida. Sebastião dizia frequentemente que seu maior orgulho não eram as empresas que construiu ou a fortuna que acumulou, mas sim ter tido sabedoria suficiente para eventualmente reconhecer o valor extraordinário de Mariana e apoiar o relacionamento dela com Rafael mesmo quando isso desafiava convenções sociais estabelecidas. Após 15 anos de casamento, Rafael e Mariana renovaram seus votos em uma cerimônia íntima realizada no próprio centro comunitário que ela havia fundado, cercados apenas por familiares próximos e alguns dos primeiros jovens que haviam sido beneficiados pelos programas educacionais. A cerimônia foi simples e emocionante, com discursos tocantes de estudantes que falaram sobre como Mariana havia mudado suas vidas, oferecendo não apenas oportunidades educacionais, mas também acreditando neles, quando ninguém mais acreditava. Rafael fez um discurso emocionado agradecendo Mariana por tê-lo tornado uma pessoa melhor, por ter ensinado que privilégio vinha com responsabilidade de criar impacto positivo, e por ter provado que amor verdadeiro era construído diariamente, através de respeito mútuo, crescimento conjunto e compromisso compartilhado com valores maiores que interesses individuais. Mariana, em seu discurso de renovação de votos, falou sobre a jornada extraordinária que havia percorrido desde aquela primeira vez que atravessou o portão da mansão dos Almeida como empregada nervosa e assustada. Ela agradeceu Rafael por ter visto além de sua posição social, por ter respeitado sua dignidade quando ela não tinha nada além de caráter para oferecer, e por ter se tornado parceiro verdadeiro em construir uma vida baseada em propósito e significado. Ela também agradeceu a família Almeida por eventualmente abrir corações e mentes para aceitar alguém de fora do círculo social tradicional e por ter usado recursos abundantes para criar impacto positivo real, ao invés de apenas perpetuar privilégios exclusivos. A história de Mariana e Rafael tornou-se uma inspiração não apenas para casais que enfrentavam diferenças socioeconômicas, mas também para qualquer pessoa que acreditava no poder transformador do amor genuíno, do trabalho duro e do compromisso com fazer diferença positiva no mundo. Mariana nunca esqueceu suas origens humildes e sempre manteve conexões profundas com comunidades de baixa renda, usando sua posição de influência para amplificar vozes que normalmente não eram ouvidas em espaços de poder. Rafael nunca se arrependeu de ter desafiado expectativas familiares para seguir seu coração, descobrindo que verdadeira riqueza não tinha nada a ver com herança financeira, mas sim com relacionamentos autênticos, propósito de vida e legado de impacto positivo que duraria muito além de sua própria existência. Os filhos do casal, Helena e Gabriel, cresceram compreendendo desde pequenos que privilégio vinha com responsabilidade, que
que sucesso era medido por contribuição à sociedade, e não apenas por realizações pessoais, e que diferenças socioeconômicas eram construções artificiais que não deveriam determinar valor ou potencial de nenhuma pessoa. Eles acompanhavam regularmente os pais em visitas ao centro comunitário, interagindo naturalmente com crianças de todas as origens e desenvolvendo desde cedo consciência social e empatia genuína, que seriam fundamentais para suas próprias jornadas futuras. E assim, queridos espectadores, essa é a história incrível e emocionante de como Mariana Silva, uma simples empregada doméstica, que chegou à mansão dos Almeida com apenas uma mala e muitos sonhos, conquistou não apenas o coração do herdeiro milionário Rafael, mas também transformou completamente uma família inteira, construiu projetos sociais que mudaram centenas de vidas, e provou que quando existe amor verdadeiro, baseado em respeito mútuo e valores compartilhados, nenhuma barreira social é grande demais para ser superada. Se essa história tocou seu coração e você acredita no poder do amor verdadeiro, que transcende classes sociais e transforma não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras, por favor deixe seu like neste vídeo para mostrar seu apoio e nos ajudar a continuar trazendo histórias inspiradoras como essa. Não se esqueça de se inscrever no canal Corações Sem Classe e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes que provam que o amor sempre encontra um caminho quando é genuíno e verdadeiro. Compartilhe nos comentários aqui embaixo se você já viveu ou conhece alguém que viveu uma história de amor que desafiou expectativas sociais, porque adoramos ler suas experiências e nos conectar com vocês. Lembre-se sempre que não importa de onde você vem ou qual é a sua situação atual, o que realmente define quem você é o seu caráter, seus valores e como você trata outras pessoas ao longo da jornada. Até o próximo vídeo e que todos vocês encontrem um amor tão verdadeiro e transformador quanto o de Mariana e Rafael. Beijinhos enormes e fiquem com Deus.